Então, olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso Pensando Top 5, nós trouxemos a temática filmes de viagens no tempo. É intrigante, é interessante, é bem emocionante, eu acho muito interessante, muito legal, eu gosto muito dessa temática, gosto muito de filmes, de séries, de livros, de HQs, de gibis, então eu gosto muito dessa temática de viagem no tempo e por isso nós resolvemos fazer um vídeo aqui sobre filmes de viagem no tempo, né? E eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, começando aqui pelo nosso número 5. O número 5 da nossa lista de filmes de viagens no tempo, que são muito interessantes, eu gosto muito dessa temática, é A Máquina do Tempo. O nome do filme então é A Máquina do Tempo, The Time Machine, e ele é do ano de 2002. É o segundo filme, porque já tem um outro também, né? Eu gosto desse 2002 que tem o outro mais antigo. Ele foi dirigido por Simon Wells, que é bisneto de H.G. Wells, e essa é uma adaptação, né, uma nova adaptação do romance também, que tem um livro, né, A Máquina do Tempo. E o filme ele segue então um cientista que constrói uma máquina do tempo, é bem peculiar, bem interessante, e ele viaja para o futuro em busca de respostas, né, após a morte da sua noiva. Na verdade, esse filme ele traz uma ideia muito interessante, muito bacana, né, porque ele spoiler aqui já, mas o filme é um pouco antigo, se você não viu aí, vai ter esse spoiler então. Esse filme ele cria uma máquina do tempo depois que ela é assassinada, depois que numa tentativa de roubo em uma praça, na noite que ele pediu ela em noivado, em casamento, ela morre. E ele constrói a máquina do tempo e volta várias vezes naquele ponto da história para tentar mudar. E ele entende que não vai acontecer, ou seja, ele vai passar a vida inteira vendo ela morrer de diferentes formas. Ele passa noites vendo ela morrer de diferentes formas da maneira tradicional. Isso deixa ele muito triste. E claro, então ele vai para o futuro e daí acontece o desenrolar de toda a história. É um filme muito, muito interessante, muito bacana. Vale muito a pena, mais do que, né, um top 5, uma dica, né? A gente vai falar sobre ele sobre no formato dicas ainda, fica aqui esse lembrete. Número 4, eu gosto muito também do número 4, é Os Doze Macacos. Os Doze Macacos é de 1995. E daí a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar do Brad Pitt e do grande Bruce Willis. Um prisioneiro, a história então ela é em volta disso aí. Um prisioneiro, ele é enviado de volta no tempo para descobrir o quê? A origem de um vírus mortal que devastou toda a humanidade. E ele precisa lidar com a complexidade dos paradoxos temporais em sua missão. É um filme fantástico, então, é um filme já tem um bom tempo aí já. Eu assisti ele duas vezes, a primeira vez no tempo do VHS, depois eu vi ele no DVD. É um filme muito bom, né? O Bruce Willis tem uma atuação, como sempre, muito interessante, fantástico. O Brad Pitt ainda é um molecão jovem, né? 1995. Mas é um filme que vale muito a pena aí conferir. Um filme fantástico mesmo, né? Se o número 5 vai para o futuro, o número 4 ele volta no passado para tentar descobrir uma coisa e mudar. E tem uma sacada nesse 12 Macacos que, puxa, vale muito a pena aí conferir aí para quem ainda não teve, né, que não teve essa experiência aí com esse filme. Então, número 4, Os Doze Macacos. Chegando então naquele que eu considero um filme fantástico mesmo, que é O Predestinado. O Predestinado de 2014. Um filme que dá um nó mesmo na cabeça, dá um nó, mesmo para quem gosta dessa temática, desse tipo de filmes, ele dá um nó literalmente. Um agente temporal, a história é assim, então um agente temporal ele viaja no tempo para impedir um terrorista, só que ele acaba envolvido em uma trama complexa de paradoxos temporais e identidade. Olha só. Então a história gira em torno desse agente temporal. Ele é interpretado, né, por Ethan Hawke, que viaja no tempo para evitar crimes antes que eles aconteçam. E ele acaba recebendo a missão especial de impedir esse terrorista, que é conhecido como o Fisley Bomber. Fisley Bomber. E durante essa jornada, acontecem várias coisas. Ele se envolve com um homem misterioso, uma garçonete e alguns eventos que desafiam a sua compreensão de tempo.
Então é um filme que alguns vão falar, puxa, mas ele faz uma salada ali, ele mistura algumas teorias de viagem no tempo, teoria que a linha temporal pode ser alterada se conforme eu interaja com os personagens e alguns eventos específicos. Outra linha ela não pode ser alterada. Como é que vai ser o futuro se eu alterar o passado? Então ela tem uma série de coisas interessantes. E é um filme que vale muito a pena mesmo. É um filme que, como eu falei, dá um nó na cabeça você assiste aí. Eu assisti 2 vezes, né? Porque eu gostei muito, muito mesmo. Para quem gosta dessa temática, ó, ele é fantástico. O número 2 da nossa lista é o Efeito Borboleta. Efeito Borboleta de 2004, né? Muito, muito bom esse Efeito Borboleta. Tem 3 efeitos borboletas. Se não me engano, tem 3. Eu já vi 3. O 2 e o 3 não são legais, né? Não são assim filmes que tem um apelo, filmes que tem a mesma sacada, a mesma tem o mesmo modus operandi do 1, mas a sacada ela não é tão interessante. Até porque no Efeito Borboleta, ali do Ashton Kutcher, né? Acho que é assim que pronuncia, ele é um jovem ainda que descobre que pode voltar no tempo e alterar os eventos do passado para melhorar o presente. Então ele é muito engembrado a coisa ali, né? Só que cada alteração ela provoca consequências imprevistas e problemáticas no futuro dele. Então ele começa a voltar no tempo, a partir do momento que ele começa a ler uns diários dele, alguns eventos bem específicos, se volta no tempo, bem na época que ele tinha alguns apagões, quando ele era criança. Ele desencadeia um monte de reação, um monte de situação, volta no tempo, muda uma situação. Quando ele volta para o presente, totalmente diferente daquilo que ele vivia, daquilo que ele viveu durante anos. É um filme muito interessante, vale muito a pena a gente assistir aí, para quem não assistiu, que fica como se fosse uma dica então. Muito legal mesmo, fantástico, o Efeito Borboleta. Pelo menos, né? E claro, chegamos então no nosso número 1. Qual seria então o nosso número 1, aquele filme que pelo menos é o que eu mais gosto aqui quando a gente fala de viagens no tempo? Número 1 para mim é o De Volta para o Futuro. Só que ele tem um porém. De Volta para o Futuro, quem conhece a franquia sabe que não tem sim 3. São 3 filmes, né? O primeiro então é de 1985. É bem desse aqui que eu cito aqui, né? Por quê? Porque é o começo de tudo ali, né? Quando eles inventam a máquina do tempo, o DeLorean, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, né? Que vivem essa aventura fantástica. E claro, tem outros personagens, o elenco é muito bacana, muito interessante. Mas o De Volta para o Futuro ele é considerado uma comédia de ficção científica, né? Em que um adolescente ele viaja para o passado com a ajuda de um carro modificado, que é o DeLorean, e precisa garantir que os seus pais se encontrem para garantir a sua própria existência no futuro. E ele traz então essa teoria de que eventos que já ocorreram, se você volta no tempo, né, teorias de volta de viagem no tempo, elas podem ser alteradas no futuro se você mexer na linha temporal, nos eventos-chave. E isso é bacana, isso eu acho muito interessante e faz parte aí, no papel principal desta teoria, né, de viagem no tempo. Então são 3 filmes e com certeza na minha lista número 1 não poderia deixar de ser, né, o De Volta para o Futuro, né? O DeLorean, no 2 então ele vai para o futuro, no primeiro ele vai no passado, no segundo ele volta para o futuro, volta para o passado, no terceiro ele volta mais ainda, vai lá no faroeste. Cara, muito legal, muito interessante e vale muito a pena curtir, não apenas um deles, mas toda a franquia, porque eles são amarrados, são todos amarrados. Esta então foi a nossa listagem, a nossa lista aqui de filmes de viagem no tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, se você não conhece algum deles, que você procure aí, que você consiga assistir, com certeza você vai gostar. Por quê? Porque são filmes fantásticos, filmes que valem muito a pena. Já deixo um spoiler aqui, não vai ser o único filme, o único vídeo relacionado à viagem no tempo. Nós vamos ter um número 2, porque quando estávamos pincelando, fazendo o vídeo número 1, surgiu outros filmes. Por quê? Porque a temática ela é muito interessante, ela é muito vasta, muito ampla, tem muito material. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a tua lista, né? Se você gosta dessa temática também. Qual seria a lista? Vai que bate com os que eu coloquei no meu número 2. E não vai demorar muito. Em breve nós vamos postar aqui no vídeo número 2, top 5, né, viagens no tempo.
ok? Quero agradecer a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.